Vamos conversar sobre Paulo Freire, a pedagogia proposta por esse grande educador brasileiro, que é tão debatido, tão discutido, mas que inegavelmente teve e tem uma grande contribuição não apenas à educação brasileira, mas também à educação mundial. E muitas pessoas debatem Paulo Freire sem conhecê-lo. Na verdade, nunca mergulharam nas suas obras. Conhecem uma coisa aqui, ouviu dizer alguma coisa lá. E nós não estamos aqui para discutir nenhum tipo de viés político do pensamento e da vida de Paulo Freire. Nós vamos trazer aqui o Paulo Freire, educador, pedagogo, o pensador da educação. E vamos destacar 3 obras muito importantes de Paulo Freire. A iniciar pelo seu famoso livro Pedagogia do Oprimido, uma das suas primeiras obras e que realmente lançou um marco diferente na educação brasileira. Vou destacar aqui um texto de Paulo Freire, retirado desse livro, Pedagogia do Oprimido. Diz então o nosso educador: um educador humanista, revolucionário, não há de esperar esta possibilidade, e ele está falando aqui da possibilidade de agir, de transformar, de mudar. Sua ação, identificando-se desde logo com a dos educandos, deve orientar-se no sentido da humanização de ambos, do pensar autêntico e não no sentido da doação, da entrega do saber. Sua ação deve estar infundida da profunda crença nos homens, crença no seu poder criador. Isto tudo exige dele que seja um companheiro dos educandos em suas relações com estes. Então nós vemos aqui no Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire nos falando do comportamento e da ação humanista, humana do educador, que precisa ser criativo e precisa interagir com o educando, sendo que o educador não pode ficar esperando que transformações venham de fora para dentro. Ele deve saber observar, captar os educandos e sair do seu próprio mundo, como ser humano que ele é, para estar com os educandos, caminhar com eles, sempre no sentido de humanização, e não no sentido que nós assistimos muito, de vermos o professor distanciado do aluno, porque o professor é aquele que ensina e o aluno é aquele que aprende. Essa não é a proposta de Paulo Freire, que está sendo tanto debatido agora e que já está no seu livro Pedagogia do Oprimido. Vamos fazer outro destaque, mas agora de outra obra de Paulo Freire, o livro Pedagogia da Solidariedade, uma obra fantástica de Paulo Freire e da qual eu vou destacar um pequeno texto dele, mas muito significativo. Diz então o nosso educador: minha luta inclui um esforço para que todos nós, educadores, aprendamos e vivamos esta coerência entre o que nós fazemos e o que nós dizemos. Isto é Paulo Freire, no livro Pedagogia da Solidariedade. Ou seja, eu devo fazer aquilo que eu digo. Isso é coerência educativa. Mas será que os professores estão olhando para isso? Entre o que se fala e o que se faz na frente dos educandos? E o grande trabalho de Paulo Freire foi trabalhar
batalhar, lutar para que os educadores compreendam isso, que o exemplo é a maior força da educação. Vamos a mais um destaque? Outra obra do nosso Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Como fiz nas outras duas obras, vou destacar aqui também um trecho do que o nosso Paulo Freire fala. Dizer então no Pedagogia da Autonomia: o preparo científico do professor ou da professora deve coincidir com sua retidão ética. É uma lástima qualquer descompasso entre aquela e esta. Formação científica, correção ética, respeito aos outros, coerência, capacidade de viver e de aprender com o diferente, não permitir que o nosso mal-estar pessoal ou a nossa antipatia com relação ao outro nos façam acusá-lo do que não fez. São obrigações a cujo cumprimento devemos, humilde, mas perseverantemente, nos dedicar. Coerência entre a formação científica, acadêmica e a ética. Que texto maravilhoso este de Paulo Freire, e que até merece os nossos comentários num vídeo à parte. Portanto, utilizamos 3 livros aqui de Paulo Freire: Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Solidariedade e Pedagogia da Autonomia, mostrando a profundidade do pensamento do educador Paulo Freire e o quanto nós precisamos dele na educação brasileira e nas nossas escolas. Até nossa próxima conversa.